Olá, bom dia. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, na fanpage Quem Tem Sede Venha, no canal YouTube também Quem Tem Sede Venha ao vivo. E eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós estamos fazendo a série Heróis da Fé, estou falando sobre Moisés e nós já vimos sobre Davi, vimos sobre Abraão, vimos sobre José e Moisés nós vamos ficar um tempo um pouco maior, né? Porque Moisés tem muita história. E a biografia de Moisés está contada no livro de Êxodo. Apesar do Pentateuco, só o livro de Gênesis não falar de Moisés, os demais livros falam, né? Mas é uma sequência histórica que começa em Êxodo. Então, a Bíblia tem isso, tem algumas biografias contadas em livro. Se você quer saber, o Daniel, né, tem o livro de Daniel que conta a história de Daniel, tem o livro de Ruth que conta a história de Ruth, tem o livro de Esther que conta a história não só de Esther, mas conta a história lá do rei Assuero, da Pérsia, de como o povo de Deus foi liberto de um peso terrível que era um inimigo chamado Amã, que queria matar todos os judeus, e eles conseguiram se livrar. Tem o primeiro e segundo livro de Samuel que conta a história de Davi. Então a biografia de Davi está no primeiro e no segundo livro de Samuel, né? E assim vai, né? Como tem também os 4 evangelhos, né? O evangelho escrito por 4 autores diferentes que conta a biografia de Cristo enquanto ele esteve aqui, né? E assim por diante. O livro de Atos conta a biografia de Paulo. E então nós estamos vendo o livro de Êxodo, que conta a biografia de Moisés. Moisés, esse homem com tremenda intimidade com Deus. E então hoje eu quero falar um pouco com vocês mais sobre Moisés, mas antes eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho segundo João, no capítulo 4 e no versículo 23 e 24. Diz assim: olha, mas a hora vem e a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o fazem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, sobre a adoração em espírito, porque muitas vezes a gente deixa a carne atrapalhar o espírito, muitas vezes a gente precisa adorar a Deus de forma espiritual, mas os nossos pecados, mais os nossos desejos, a nossa carne, ela acaba impedindo. E aqui Jesus está conversando com uma samaritana, né? O capítulo 4 conta a história de que ele está indo para Galiléia, passa em Samaria, e lá ele pede água para uma mulher que está tirando água do poço Jacó, e aí ela se espanta por ele ser judeu, está pedindo água a ela, que é uma samaritana. Além disso, ela é mulher, ele é homem, enfim, tem toda a cultura da época. Mas os dois começam um diálogo e Jesus começa então a falar com ela algumas coisas. Por exemplo, aí que ele fala da água, né, que quem beber da água que ele der nunca mais terá sede. Os dois começam essa conversa e aí, então Jesus, nesse momento aqui, ele está falando para ela que Deus é espírito, então o que importa é que a gente o adore em espírito e em verdade. Bom, depois eu vou voltar com vocês nesse texto aqui, porque para a gente entender melhor, mas eu quero voltar lá atrás na história de Moisés, para a gente poder conversar um pouco, e hoje nós vamos falar sobre as pragas do Egito, as famosas pragas, que o total foram 10 pragas, hoje nós vamos ver. E o próximo vídeo a gente vai aprofundar na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, né? Mas a primeira praga, que foi a transformação da água em sangue, aconteceu o seguinte, né? Deus chama Moisés, até aqui para quem já está acompanhando, para quem não acompanhou, sabe que Moisés nasceu, aí a mãe dele pôs ele no cestinho, pôs ele no rio Nilo, a filha de Faraó foi lá, achou Moisés, pegou Moisés foi criado no palácio, e quando ele tinha 40 anos ele foi visitar os irmãos hebreus e acabou matando um egípcio que estava espancando o hebreu, e por causa desse assassinato ele acabou tendo que fugir, porque Faraó queria matá-lo. Ele fugiu para a terra de Midian. Chegando lá em Midian,
ele conheceu aquela que seria a esposa dele, né, a Zípora, e depois o sogro dele, né, o pai de Zípora, que era Jétro, que era um sacerdote em Midian, chama Moisés para ficar com ele, e Moisés passa a morar com o sogro. Quando Moisés tem 80 anos, ele é chamado por Deus, quando ele está apacentando as ovelhas do sogro, ele é chamado por Deus para voltar para o Egito, para tirar o povo da escravidão. E aí ele volta. E quando ele voltou, então, ele convenceu o povo de que ele estava ali em nome de Deus e que ele ia libertá-los. E aí, então, ele vai falar com o faraó. Quando ele chega na presença de faraó, e ele pede para faraó libertar o povo para que o povo fosse adorar a Deus no deserto, faraó, ele fica muito consternado, aborrecido, bravo, e ele então acaba piorando a situação dos hebreus. Ao invés de libertar o povo, ele acaba aumentando a carga do povo, né? O povo passa a sofrer mais ainda com aquela opressão que os egípcios tinham sobre ele, e aquilo ali fez o povo se revoltar contra Moisés. Então aqui a primeira mensagem: muitas vezes você está falando de Deus para uma pessoa, muitas vezes está fazendo a obra de Deus e parece que as coisas estão dando errado, parece que as coisas estão piorando na vida da pessoa, e aí a gente acaba sendo colocado em xeque, né? Principalmente líderes religiosos, pastores que às vezes estão orando para uma pessoa e aquela oração às vezes não é atendida de imediato, e as pessoas então começam a colocar em dúvida a espiritualidade, ou colocar em dúvida o compromisso daquele homem com Deus. E isso acontece diariamente. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Nem sempre não, sempre acontece do jeito que Deus quer fazer. Então, às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, mas aquilo ali não está dentro da vontade de Deus. Apesar de eu acreditar na força da oração, apesar de eu acreditar no poder da oração, nós temos que tomar cuidado para não desanimar no primeiro não que a gente ouve, na primeira questão de dificuldade. Aconteceu isso com o povo de Israel. Quando eles perceberam que Moisés foi falar com o faraó, e o faraó negou, e além disso colocou um peso sobre o povo se revoltou contra Moisés. Moisés então foi falar com Deus, falou: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Me deixa voltar embora e levanta outro para fazer esse trabalho. Mas Deus insistiu com Moisés, né, e falou: não, você que vai voltar lá agora, e aí eu vou, a partir de agora, colocar minha mão forte sobre toda essa causa aí, e vocês vão ver o poder de Deus. E aí então Moisés volta para falar com o faraó. E aí a partir daqui que eu quero ver com vocês. Quando ele volta para falar com o faraó, Deus fala para Arão, que está junto com Moisés, que é irmão de Moisés, estender o cajado dele sobre as águas do rio, e ele faz isso, e todas as águas do Egito se tornam em sangue. Não só as do rio, as águas que eles iam beber, a água que estava em pote, a Bíblia fala que era pote de madeira, pote de pedra, tudo que tinha água, a água se transformou em sangue. E assim ficou por 7 dias. Então você imagina, durante 7 dias a água transformou em sangue. Tá? Às vezes você pode ver que teve uma mudança aí, foi a luz aqui que apagou. Já vai ligar. Então, acontece o seguinte: toda a água do Egito transformou em sangue. Né? Eles ficaram 7 dias sem ter água para beber. Então você imagina como é que foi. Né? Aí o que aconteceu foi o seguinte: depois disso, Faraó vem, pede, chama os sábios deles lá, chama os videntes, os magos, e eles conseguem também transformar um pouco de água em sangue. E aquilo ali desmoraliza Moisés e fala: tá vendo, isso aí não é nada disso e tal. E Moisés volta. Depois disso vem a praga das rãs. Deus então pede também para eles estenderem o cajado e começa a subir rãs dos rios, mas rãs que não acaba mais. Vamos imaginar o seguinte: depois que eles ficaram 7 dias sem água, sem poder tomar água, agora começa a vir rã. Uma rã, se chegar num ambiente aí, muita gente sai correndo. Você imagina toda hora saindo rã de tudo quanto é lugar, e pulando nas camas, pulando nas mesas, pulando na roupa das pessoas, né? Eram muitas rãs. O Egito ficou coberto de rã. E aí não é que os homens lá, os magos lá, conseguiram também fazer pular a rã lá. E aí Faraó também
duvidou de Moisés. E aí depois disso vem a praga dos piolhos. Na praga do piolho foi diferente, porque aí eles não conseguiram fazer. E o que aconteceu é o seguinte, diz que eles bateram assim, subiu a poeira, e tudo que era poeira virou piolho. E eles começaram então a se coçar. Você imagina, quem já teve piolho aí, sabe o que o piolho faz de incômodo na cabeça da gente, né? Porque eu já tive quando era criança, eu tinha piolho e, meu Deus, era só, né? Minha mãe tratava com Neucid, era pente fino e Neucid. Quem nasceu aí antes de 80 deve lembrar do pente fino e do Neucid. Mas aí então veio a praga do piolho. Eu vou pôr meus óculos aqui. O pessoal fala que faz um reflexo, mas não tem jeito. Tem hora que eu preciso para ler aqui, né? Deixa eu só achar o texto aqui dos piolhos. Eles vão falar a Faraó, aí vem as águas transformarem em sangue, a praga da... Ó, disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos. Você imagina então como é que foi terrível. Então primeiro ficaram 7 dias sem poder beber água, só tinha sangue. Aí depois a volta normal, aí vem as rãs, aí as rãs vão embora, aí vem o piolho, imagina, a poeira toda transformou em piolho, né? E aí depois disso vem as moscas. Então você imagina também um enxame de mosca por todo lado. Às vezes uma mosca voando aqui já incomoda a gente, você imagina a terra toda assolada de moscas. E é interessante isso aqui pelo seguinte, durante esse período, a terra de Gósen, que é onde estavam morando os israelitas lá no Egito, não sei se você se lembra, quando nós vimos a história de José, eu falei sobre isso. Quando José manda buscar o pai dele, manda vir toda a família dele para morar no Egito, Faraó separou um pedaço de terra para eles ali, onde ficavam pastores, que era a terra de Gósen. Então eles foram morar ali na terra de Gósen. E aí eles estavam morando ali, tudo isso que está acontecendo não atingia essa região onde eles moravam, atingia todo o Egito, menos onde o povo de Deus morava. E aí depois disso, depois da praga das moscas, veio a peste dos animais, que os animais começaram a ter feridas, começaram a morrer, começaram a ficar doentes, e Deus também foi mandando essa peste dos animais. Logo depois vem a praga das úlceras, que aí as pessoas, olha só o que fala aqui, ó, então diz o Senhor a Moisés e a Arão, tomai os punhos cheios de cinza de forno, olha, cinza de forno, e espalha ao céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á um pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado. Então você imagina, sarna não tive, mas quem teve também diz que é terrível. Então aquela cinza transformava em coceira, e eles se coçavam tanto que onde estava a coceira ali, as sarnas transformavam em úlceras, transformavam em feridas profundas. E aí pegou também todo o pessoal do Egito, menos os israelitas que estavam morando ali em Gósen, né? Aí vem então depois uma ameaça de Deus, que ó, depois de tudo isso, eu estou contando rápido para a gente, eu quero entrar na mensagem, né? Mas para vocês saberem a história. Mas sempre que acontecia uma situação dessa, Faraó se arrependia, ele chegava para Abraão e falava assim: Abraão, pede para Deus tirar isso daí, que se ele tirar, eu vou ceder, aí eu libero o povo para ir embora. Desculpa, estou falando Abraão, mas é Moisés. Aí Moisés, ele ia, orava a Deus, voltava para Faraó, e aí então o Faraó se arrependia, e aí Deus tirava as pragas. Logo depois que Deus tirava a praga, Faraó voltava atrás com a sua palavra e continuava escravizando o povo. E assim era depois de cada praga. E aí agora a gente chega numa praga que é a praga da saraivada, ou seja, da chuva de pedra. Mas não foi uma chuva de pedra comum, foi uma chuva de pedra onde junto com as pedras caía também fogo. E isso foi pegando tudo quanto é plantação, animal. Às vezes alguém fala: poxa, mas não tinha acabado com tudo? Não, você vê que foi aumentando a
tormenta, foi aumentando as pragas, né? Agora aqui a Bíblia fala o seguinte, que o fruto que tinha já saído foi destruído. Aquele que não tinha saído ainda, por exemplo, o trigo, ele não tinha saído ainda, ele estava ainda verde. Então esse não foi destruído pela saraivada. O que foi destruído pela saraivada foi frutos que já tinham aberto. Mas aí toda a plantação então foi destruída e matou animais, matou gente. Aqui na história, depois se você quiser ler aí o capítulo 9, diz que quando Deus falou que ia mandar a saraivada, teve gente que acreditou e acabou se protegendo. Mas aqueles que não acreditaram, que não se protegeram, foram mortos, que foi muita pedra e fogo, e destruindo a plantação, né? Olha só, aqui fala, o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho também já estava na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos porque estavam cobertos. Então, mas a maioria das plantações foram destruídas pela saraivada. O que não foi destruído, no caso do trigo, no caso do centeio, veio depois uma outra praga, que é a praga dos gafanhotos, que é a oitava praga. E aí então tudo que sobrou de alimento da chuva de pedra, veio então os gafanhotos e também acabaram com tudo. Quem acompanhou aí pela imprensa há uns meses atrás a invasão dos gafanhotos lá no Uruguai, o medo que o pessoal do sul ficou de chegar até eles, aqui fala que os gafanhotos tomaram conta da terra do Egito, que ficou, não tinha espaço, onde eles olhavam a terra estava coberta pelos gafanhotos, menos a terra de Gósen, onde moravam os israelitas. Eu afirmo isso porque depois isso faz sentido na mensagem que eu quero trazer para você. E depois disso então veio as trevas. As trevas então aí diz que eram tão densas que as pessoas conseguiam sentir, tocar nas trevas. Tem até gente que fala que foi poeira, mas não foi uma escuridão que teve, né? E nessa escuridão foi um negócio tão forte, a pessoa não enxergava um palmo na frente dela e ela conseguia sentir a densidade da escuridão, de tão escuro que estava, né? E aí tem os estudiosos que tem, para cada praga dessa, tem um deus do Egito que foi afetado, né? Porque os deuses, o Egito acreditava em muitos deuses, então dizem que para cada praga foi um deus afetado. Nesse caso aqui, por exemplo, foi o próprio faraó, que era filho do deus Sol. E aí então, puxa vida, o cara que é filho do deus Sol viveu em escuridão, ou seja, o sol não foi suficiente para iluminar ali a terra do Egito, né? Então Deus teria afetado diretamente. E a próxima praga ele vai afetar a descendência de Faraó, que é o primogênito. Mas aí ele manda matar todo o primogênito, que foi uma promessa que ele tinha feito lá atrás, né? Que ele fala o seguinte, fala, olha, como o Faraó ele escravizou o meu primogênito, que é o povo de Israel, né? Ele fala assim, ó, Israel é meu primogênito. Por que meu primogênito? Israel foi a nação escolhida por Deus, mas depois de Cristo, então todas as nações, não importa mais de que nação seja a pessoa, todo aquele que crê em Cristo, ele passa a ser filho de Deus. Mas o povo judeu é o primogênito de Deus. Então, ele fala, Israel é meu primogênito, mas porque Faraó escravizou o meu povo, que é o meu primogênito, eu também vou acabar com o primogênito de Faraó. E aí Deus então manda todo o primogênito do Egito ser morto, né? Passa um anjo da morte e mata todo o primogênito do Egito. Aí, isso eu quero entrar em detalhe com você no próximo vídeo, que vai ser na terça-feira que vem, porque é o seguinte, esse foi a única praga que Deus não poupou ninguém, nem o povo dele. Até os israelenses, os israelitas, eles seriam afetados. Por quê? Porque Deus então instituiu a Páscoa. É aí que Deus manda matar o cordeiro perfeito, o cordeiro de um ano, e manda comer a carne dele durante a madrugada, que na manhã seguinte, ou durante aquela madrugada, né, logo depois que passasse aquela madrugada, ia vir um anjo da morte e ia matar todo o primogênito do Egito. E ele só não ia matar o primogênito na casa onde tivesse o sangue do cordeiro tivesse marcado na porta, nos umbrais.
né? Então por isso que tem essa analogia com o sangue do Cordeiro. Quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque assim como o sangue daquele Cordeiro passado nos umbrais da porta, ele libertou o povo de Israel do Egito, né, da escravidão, assim o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, também nos libertou. Mas isso eu quero aprofundar com vocês no próximo vídeo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que esse daqui, se tivesse um israelita que não passou o sangue na porta, também seria afetado. Agora todo primogênito ia morrer. Por isso que tem a Páscoa. A Páscoa significa ir além da marca, passar por cima da marca. Então eles punham a marca na porta, né, e a Pessá, que é a Páscoa, né, o anjo da morte viria e ele ia além da marca, ou seja, ele não ia entrar na casa que tivesse a marca do sangue. E aí então veio a 10ª praga, onde Deus acabou com todo o primogênito do Egito, e a partir daí foi que Faraó então libertou o povo, para que o povo pudesse ir embora. E aí começa a grande saga do povo de Israel no deserto, que começa ali no deserto de Sinai, o deserto do Sim, depois Sinai, e assim vai, e eles ficam 40 anos no deserto, que aí nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas eu queria falar com você um pouco, um texto que me chama a atenção, é que quando veio uma das pragas, que foi a praga aí da saraivada, Faraó ele fez um apelo, e ele fala assim: olha, nós não somos justos, justo é só o Deus de Israel realmente. Então eu e o meu povo, nós somos ímpios. Então ele fala para Moisés: pede para Deus tirar essa praga do meio de nós, né? E Moisés vai e fala com Deus, Deus tira, e depois Faraó volta atrás. Eu queria falar com você o seguinte: quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Quantas vezes nós fazemos uma promessa, a gente está passando por dificuldade, por uma tremenda dificuldade, a gente pede para Deus nos tirar daquela situação, e aí Ele tira, e quando Ele tira a gente da situação que a gente está vivendo, a gente se esquece ou não demonstra nenhum tipo de arrependimento e volta às práticas antigas, volta a fazer aquilo que nós prometemos que não faríamos mais, né? Quantas pessoas que bebem e começam a passar situações difíceis, às vezes dívida, às vezes briga em casa, e pede para Deus: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu paro de beber. Aí Deus vai, tira a pessoa da situação e a pessoa não para de beber. Quantas pessoas viciadas em droga, viciadas em prostituição, dívida, qualquer coisa. Imagina aí, pessoas que, talvez você que está me ouvindo, não sei, talvez já tenha feito isso, né? Quantas vezes eu fiz isso? Eu passando uma situação difícil, eu falo para Deus: Senhor, me tira dessa situação, e Ele tira, e aí eu voltava às práticas antigas, porque depois que estava tudo certo, a gente se esquece de Deus. A gente lembra de Deus só no deserto, só na hora que está na situação difícil. Por isso que Deus levou o povo dele para o deserto, porque o povo precisava ouvir a voz dele, o povo precisava conversar com Deus e precisava ouvir a voz de Deus, e não tem lugar melhor para fazer isso do que o deserto. Nós vimos isso também no vídeo anterior, né? O deserto é um lugar onde Deus nos leva para que a gente só ouça a voz dele, porque o deserto é um lugar silencioso, é um lugar que não tem o que te tira a atenção, né? Eu estou falando, lógico, num deserto, numa analogia, porque muitas vezes a gente entra num sofrimento, e aí quando a gente está naquela situação difícil, aí a gente passa a ter ouvidos a Deus, passa a pensar só em Deus, aí a gente não quer fazer nada, a gente não quer nem comer, né? Pensando na questão de Deus. Mas aí quando Deus abençoa, a pessoa volta às práticas antigas e acaba se esquecendo. Mas a mensagem que eu quero deixar com você não é só essa. É também uma situação que muitas vezes a gente se coloca no lugar de Faraó diante de Deus. O Faraó aqui, ele representa a nossa carne, porque o texto que eu li no começo é que Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa então que aquele que o adora, adore em espírito e em verdade. Mas muitas vezes o nosso espírito deseja adorar a Deus, mas a nossa carne não deixa. A nossa carne impede o nosso espírito. A nossa carne parece que aprisiona o nosso espírito e não deixa o nosso espírito adorar a Deus. Por quê? Porque nós estamos preocupados com os desejos, com os prazeres, nós queremos saciar os nossos desejos.
E por isso a gente acaba atrapalhando o espírito de adorar. E aí o que Deus faz? Deus precisa mandar umas pragas às vezes pra gente. Então às vezes a gente começa a um tipo de sofrimento e as pessoas começam a questionar a Deus, mas na verdade o que acontece muitas vezes é o espírito precisa adorar a Deus e a nossa carne está impedindo. Então Deus precisa fazer algo para que a gente acorde e liberte então o nosso espírito, para que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a mensagem que eu quero deixar para você é que você aprenda a adorar a Deus, aprenda a adorar a Deus, abra mão, renuncie os prazeres da carne que te impedem de caminhar com Deus. Nós não somos proibidos de sentir prazer, nós temos o prazer em coisas que podem também agradar a Deus. Então é isso que nós precisamos buscar, porque muitas vezes a gente busca prazer em algo que não é correto. E a gente acaba então impedindo que o Espírito tenha a liberdade de adorar a Deus. Tá bom? Então que você fique com essa mensagem no seu coração, para que você entenda de uma vez por todas que Deus precisa que a gente seja liberto e Ele quer nos ajudar a libertar. Mas Ele quer que a gente faça isso com a nossa espontaneidade, que a nossa carne se enfraqueça para que o nosso Espírito fortaleça. Tá? Então, Deus é Espírito e importa que aquele que o adore em Espírito e em verdade. Amém? Então, terça-feira que vem a gente continua com a história. Eu vou entrar na 10ª praga, que foi a morte do primogênito, e a instituição da Páscoa, que a gente vai ver então a partir do próximo vídeo, tá bom? Obrigado, viu? Eu vou orar com vocês, depois eu falo aqui o pessoal que está com a gente. A Suzana mandou aqui um bom dia, que Deus te abençoe também, viu, Su? Espero que você esteja bem. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir nesta manhã, Pai, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pedir a Deus que o Senhor nos cubra com a tua mão poderosa, nos cubra, Senhor, com as tuas bênçãos, com a tua proteção, e que a tua graça, Pai, e a tua misericórdia esteja conosco. Quero lembrar dos irmãos que estão aí nos assistindo, Pai, que o Senhor possa tirar toda a tormenta, tudo aquilo, Senhor, que tem afetado a vida deles, todas as pragas, Deus, que a gente crê que são pragas para conversão, pragas que pregam, como diz o Charles Swindoll, pragas que pregam. Que o Senhor possa, Senhor, colocar a tua mão poderosa, amorosa sobre a vida de cada um deles, Pai. Aqueles que estão enfermos, Pai, eu peço que o Senhor visite agora e cura, Senhor, com o teu poder. Senhor, liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados. Pai, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa o teu povo e que teu reino, Deus, venha e de forma a nos levar, Pai. Que o teu reino possa estabelecer, Pai, na nossa vida. Eu te agradeço, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amados, obrigado, viu? Você que esteve comigo aí ao vivo. Nossa, bastante gente. Peraí. Ó, o Amauri, o Sérgio, o Carraro, o Darley, a Josiane, o Rogério, a Margarete, a Fran, o Luiz, o Flávio Lamas, o Vinícius, o Vinícius, a Rê, a Rosane, o Carlos, Rosane Camargo, o Carlos Oliveira, o Paulo Pet, a Rosângela Marques, o Regina, Michele Araújo, Yolanda, Eliana Marinho, quem mais aqui? Bernadette, Luciana, Valdenê. Gente, desculpa, é bastante gente, eu não vou falar todo mundo, porque é muita gente. A Suzana, a Ângela, Sônia, o Jorge, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E terça-feira que vem a gente vai estar junto aqui novamente, se Deus quiser, com mais uma mensagem do seu coração. Deus te abençoe.